Então, muito bom dia a todos, dando sequência à nossa disciplina. Hoje nós estamos na nossa sexta semana de aula, 11 de abril, e nós vamos conversar sobre os fatores que interferem na produção da imagem radiográfica. Lembrando que no início do semestre nós comentamos com vocês que poderiam haver algumas adaptações, algumas mudanças aí no nosso cronograma. Então, a sétima semana de aula, a sétima aula, que vai ser na semana que vem, nós vamos falar dos efeitos biológicos dos raios-x e nós tínhamos programado falar da RDC 330. Mas essa lei, ela foi atualizada e nós vamos falar sobre a versão a mais atual, tá? Mas na semana que vem eu explico isso direitinho para vocês. Mas o tema da nossa aula continua o mesmo, só que ele vai ser atualizadíssimo, tá? Então, para hoje, fatores que interferem na produção da imagem radiográfica é uma aula bem interessante, porque ela basicamente é um resumo de tudo aquilo que a gente viu até agora, desde a nossa primeira aula, né? Lembrando, então, que o objetivo da nossa radiografia, da nossa aula, é fazermos uma boa radiografia. E o que é a radiografia? É um exame que vai complementar o nosso exame clínico, né? E radiografia nada mais é do que o registro de uma imagem pela radiação X. Então, existem vários fatores que vão influenciar na produção dessa imagem, consequentemente, na qualidade final da nossa radiografia. Então, a imagem radiográfica, ela tem que ter uma densidade média, um contraste médio e uma nitidez ótima, a melhor que aquela técnica puder nos oferecer. Porque com esses padrões de qualidade, com essa radiografia com boa qualidade, é que nós vamos poder realizarmos um bom diagnóstico. A partir do diagnóstico, um bom planejamento, plano de tratamento, acompanhamento do procedimento que estaremos realizando e acompanhamento do próprio paciente, né, após a realização de alguns procedimentos. Então, a radiografia, ela tem que ser não somente tecnicamente boa, mas ela também tem que ter padrões de qualidade. Então, nós vamos observar quais que são os fatores que vão influenciar na obtenção dessa radiografia. Vocês se lembram que para obter a radiografia, né, existe uma série de dispositivos que nós precisamos lançar mão ou fazer uso para obtermos a radiografia lá no final. Então, primeiro, nós precisamos ter um aparelho que produza a radiação X. Essa radiação, ela precisa apresentar determinadas propriedades que permitam a produção da imagem radiográfica. Nós precisamos ter um objeto, ou seja, uma região para ser radiografada. No nosso caso, a cabeça e pescoço do paciente. Nós precisamos ter um dispositivo onde a imagem latente vai se formar, né? Esse dispositivo pode ser um filme radiográfico, no caso da radiografia convencional, pode ser uma placa, no caso de uma radiografia digital semidireta, ou pode ser um sensor, no caso da obtenção de uma radiografia digital direta. Além disso, se for um filme radiográfico, ele vai precisar passar por um processamento químico. E aí existem características, né, do processamento radiográfico que vão influenciar lá na minha radiografia final. Existem também características do processamento digital, né, que são a questão dos algoritmos e do processamento computadorizado, que também vão influenciar na obtenção da radiografia final, tá? Tudo isso para que a gente obtenha, então, uma imagem radiográfica, né, com qualidade. Então, hoje nós vamos verificar que dentro dessa sequência existe uma série de passos
que nós devemos seguir: o posicionamento do paciente, a relação entre a fonte de raios-x e o filme, né? Existe toda uma harmonia de procedimentos que devem ser seguidos para a obtenção da nossa radiografia final, tá? Então, que fatores são esses? Dentro daquela sequência de obtenção de uma radiografia, quais são os fatores que vão influenciar lá no final? Então, segundo os autores Freitas, Rosa e Souza, que é a nossa literatura básica, a nossa literatura padrão, né, ou convencional, digamos assim, existem o fator energético, o fator objeto, o fator geométrico, o fator filme, o fator processamento e o véu ou fog, ou ainda chamado de velamento, tá? Então, mais uma vez, didaticamente, né, nós vamos falar sobre cada um desses fatores de maneira individual. Lembrando que o fator filme nós já vimos. Vocês tiveram uma aula só sobre filmes radiográficos. O fator processamento nós também já vimos. Nós tivemos uma aula que foi na semana passada, a semana retrasada, né? Só sobre o processamento químico. E o velamento nós citamos na aula de erros e artefatos, que foi a nossa aula da semana passada. Então, nós vamos comentar sobre os fatores energético, fator objeto e o fator geométrico na aula de hoje, tá? Então, fator energético. Fator energético são aqueles fatores físicos relacionados ao aparelho de raios-x. Dentre esses fatores, nós vamos considerar a miliamperagem, com o tempo de exposição, a quilovoltagem e a distância entre a fonte de raios-x e o filme, tá? Ou o sensor ou a placa. Então, a miliamperagem está relacionada com a quantidade de raios-x que o meu equipamento produz. Vocês estão lembrados que na produção dos raios-x existe um transformador de baixa tensão que vai aquecer o filamento de tungstênio que está lá no cátodo, que é o gerador de elétrons, né? O transformador de baixa tensão aquece o filamento de tungstênio ao rubro, gerando elétrons livres. Então, a quantidade de elétrons livres que vai ser gerada lá no cátodo do meu aparelho de raios-x está relacionado com a quantidade de raios que a minha ampola poderá produzir. Essa quantidade de raios-x está relacionada, o valor físico é de 7 a 10 miliamperes, tá? Então, os nossos aparelhos radiológicos intrabucais já vem de fábrica com uma miliamperagem fixa. Essa miliamperagem vai de 7 a 10 miliamperes, tá? A quantidade de raios-x, ela é determinada também pelo tempo de exposição. Quanto maior o tempo de exposição que eu determinar no meu equipamento, maior a quantidade de raios-x que aquele equipamento vai produzir, né? Então, esses dois fatores físicos, miliamperagem e tempo de exposição, são considerados juntos, tá? Lá na nossa, dentro do nosso equipamento, tá? E juntos eles formam o que nós chamamos de miliamperes por segundo. Então, miliamperagem e tempo de exposição influenciam diretamente na quantidade de raios-x que o meu equipamento vai produzir e eles vão influenciar diretamente na densidade da imagem radiográfica, tá?
Densidade significa... me perdi aqui só um pouquinho, apertei onde não deveria. A gente não está te ouvindo, prof. Oi, abri o Agora sim. microfone. Vamos lá, compartilhar novamente. Desculpa, apertei no... tinha um quadrinho ali na tela e eu quis tirar aquele quadrinho da minha frente. Acabei saindo da aula, tá? Então, voltando lá. Tempo de exposição mais miliamperagem, juntos, eles formam o fator miliamperes por segundo. Eles são responsáveis pela quantidade de raios-x que o meu equipamento radiológico produz, e eles influenciam diretamente na densidade radiográfica. Lembrando que densidade radiográfica é o grau de escurecimento da imagem. Quanto maior o tempo de exposição, maior é a densidade da imagem radiográfica. Lembrando que a miliamperagem no aparelho intrabucal é fixa, tá? Mas eu posso variar essa miliamperagem nos aparelhos radiológicos extrabucais, tá? Um outro fator que deve ser considerado, deixa eu ver agora, não estou conseguindo passar, é a quilovoltagem. A quilovoltagem tem a ver com a qualidade dos raios-x. Quanto maior a quilovoltagem do meu equipamento, maior é o poder de penetração dos raios-x. Então, isso tem a ver com o contraste radiográfico. Isso vai influenciar diretamente o contraste da minha radiografia. Nos aparelhos intrabucais, que são os aparelhos com os quais nós trabalhamos na disciplina, a quilovoltagem é um fator fixo. A quilovoltagem varia de 50 a 70 quilovolts, tá? Nos aparelhos intrabucais. Nos aparelhos extrabucais, a quilovoltagem ela é variável. Nós podemos aumentá-la ou diminuí-la de acordo com a região e a técnica radiográfica que nós vamos utilizar. Então, é importante lembrar que quilovoltagem está relacionada com qualidade dos raios-x. Quanto maior a quilovoltagem, maior o poder de penetração dos raios-x. Então, entre um aparelho de 50 e um aparelho de 70 kV, o de 70 vai ter uma maior qualidade de radiação, tá? Então, o contraste radiográfico tem a ver com as cores da radiografia. Que cores são essas? Preto, branco e tons intermediários de cinza, tá? Lembrando aí que o contraste é altamente influenciado pela quilovoltagem do equipamento, ok? Prof, Oi. o P ali é o que daí? É a quilovoltagem pico. A hora que eu aperto o botãozinho para deflagrar os raios-x, tá? Eu gero uma diferença de potencial elétrico dentro da ampola, invertendo os polos positivo e negativo para acelerar os elétrons, tá? Para que os elétrons ganhem velocidade para produzirmos os raios-x. Então, a hora que eu aperto o botão, eu gero essa diferença de potencial e, em termos físicos, é chamada de quilovoltagem pico. É a máxima quilovoltagem que o equipamento apresenta. É no momento que eu aperto o botão. Ok? Entendi. Então, Beleza. de uma maneira geral, eu falo quilovoltagem, o nome desse fator, tá? Mas foi bem observados. E só uma perguntinha também. Por Uhum. exemplo, você falou se o aparelho for intrabucal, daí seria de 50 a 70, né? Isso, aham. Mas daí é o gerador que fica dentro da boca, então? Não,
existe um transformador de alta tensão que vai ser responsável por gerar essa corrente elétrica que vai acelerar os elétrons, que vai causar essa diferença de potencial nos polos da nossa ampola, tá? Esse transformador de alta tensão que acelera os elétrons, ele é o responsável pela quilovoltagem. Entendi. Ele que vai determinar a potência do meu equipamento. Tá, mas eu não Então, entendi. Desculpa. não, de maneira simples assim, o que determina essa quilovoltagem? O transformador de alta potência. Quanto maior a potência desse transformador, maior vai ser a qualidade dos meus raios. Tá. E daí, por exemplo, mas na parte de intrabucal e extrabucal, o que fica na parte intrabucal que tem essa voltagem? É o. O transformador de alta tensão vem com essa voltagem já estabelecida, ponto, tá? No extrabucal, eu posso variar essa corrente elétrica. Eu posso aumentá-la ou diminuí-la, tá? Do ponto de vista de funcionamento, obviamente que eu não tenho conhecimento da engenharia para poder explicar para você. Mas de maneira simples, é isso. A quilovoltagem nos aparelhos intrabucais, ela é uma quilovoltagem fixa. Eu não tenho como aumentar ou diminuir. Agora, no aparelho extrabucal, a quilovoltagem ela é variável. Por exemplo, se eu vou atender um paciente grande, que tem grande massa, estrutura óssea, tá? Um paciente que seja um paciente adulto, obeso, enfim, que seja maior, corporalmente falando. Eu posso aumentar a qualidade dos raios-x, né? Aumentar a potência dos raios-x para obter uma radiografia com melhor contraste, uma radiografia de melhor qualidade. Então, lá no aparelho extrabucal, quando eu vou fazer uma radiografia panorâmica, por exemplo, tá? Eu posso diminuir essa quilovoltagem quando eu vou atender uma criança e eu posso aumentar essa quilovoltagem quando eu for atender o indivíduo adulto. Eu tenho essa possibilidade, né, de selecionar melhor a potência do meu feixe de raios-x, digamos assim. Entendi agora. Obrigado, prof. Imagina. Já no aparelho intrabucal não tenho essa possibilidade, eu tenho que contar aí com a potência do equipamento para aquela técnica específica, tá? Não varia. E aí, olha só, tem um fator interessante que deve ser considerado, que é a distância entre a fonte de raios-x e o filme radiográfico, ou o sensor ou a placa. A distância é muito importante. No aparelho intrabucal, a distância entre a fonte e o filme é determinado pelo comprimento do cilindro localizador. Aquele cilindro localizador, ele já sai de fábrica com uma distância pré-determinada. Por que essa distância tem que ser tão precisa? Porque a intensidade da radiação, ou seja, a qualidade do feixe de raios-x, ele diminui à medida que eu aumento essa distância, tá? Então, existe uma lei na física que diz que a intensidade da radiação varia na lei inversa ao quadrado da distância. Ou seja, toda vez que eu dobrar a distância entre a fonte de raios-x e o filme, eu tenho que quadruplicar o tempo de exposição para que eu obtenha um feixe de raios-x com uma intensidade suficiente para eu ter uma radiografia boa, tá? Então é importante vocês sempre lembrarem disso. Na hora que vai fazer uma radiografia, pessoal, tem que encostar o cilindro na pele do paciente. Não importa se é uma radiografia periapical,
interproximal ou oclusal, tá? Na oclusal inferior, a gente vai aumentar um pouquinho essa distância, e quando eu for falar da técnica oclusal, vocês vão entender por quê, mas nós vamos sempre aumentar o tempo de exposição, tá? Então, a distância entre a fonte de raios-x e o filme é uma distância que deve ser respeitada. A distância padrão, ou seja, o comprimento dos cilindros, né, vai ser de 20 centímetros para os equipamentos de 70 kV. Existem aparelhos cujos cilindros são um pouquinho mais curtos, quando eles são fabricados ou com 60 kV ou com 50 kV. Os aparelhos de 50 e de 60 kV já quase nem existem no mercado, então a gente nem vai perder tempo falando sobre eles, tá? Mas os equipamentos produzidos com 70 kV, tá? Eles têm uma distância padrão de 20 centímetros entre a fonte de raios-x e o filme radiográfico. No exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, existe um posicionador de filmes. E aí, eu não consigo encostar o cilindro na pele do paciente. Eu terei aumentado o distanciamento entre o bordo do cilindro e o filme radiográfico, certo? Com isso, eu tenho que aumentar a distância. Desculpa, aumentar o tempo de exposição. Professora, mas eu preciso quadruplicar o tempo de exposição? Não, eu vou quadruplicar o tempo de exposição somente se eu dobrar a distância. Se eu usar uma distância de 40 centímetros, né? Vocês devem estar lembrados que nós comentamos, né, na aula prática, que nós estamos obtendo radiografia periapical pela técnica da bissetriz, que o padrão é 20 centímetros, tá? Mas existe uma técnica que é a técnica do paralelismo, onde eu uso um posicionador de filmes que deixa o filme paralelo ao longo eixo do dente. É um posicionador de filmes especial para essa técnica, tá? Consequentemente, para manter paralelismo ao manter o paralelismo entre o filme e o dente, eu utilizo uma distância entre a fonte de raios-x e o filme de 40 centímetros. Essa técnica faz com que a imagem radiográfica tenha exatamente, de maneira confiável, o mesmo tamanho e a mesma forma que o objeto radiografado, ou que a região que eu radiografei, tá? Professora, mas se essa técnica, ela dá uma imagem radiográfica tão perfeita, tão próximo do real, por que a gente não usa essa técnica do paralelismo habitualmente? Por um motivo muito simples, porque se eu aumento a distância, para que a minha radiografia fique boa, eu tenho que quadruplicar o tempo de exposição, tá? E ao quadruplicar o tempo de exposição, eu estou expondo o meu paciente a uma dose maior de radiação. E não é interessante nós usarmos maiores doses de radiação para fazermos uma radiografia. O inteligente, o interessante, o legalmente proposto é nós sempre utilizarmos a menor dose de radiação possível para a obtenção daquela imagem, tá? Ou de uma determinada imagem. Por isso que essa técnica do paralelismo está em desuso. Hoje em dia, não se fala mais em técnica do paralelismo, tá? Além do que, é muito difícil nós encontrarmos o posicionador específico para a técnica do paralelismo. Pessoal, por que os raios-x perdem intensidade quando eu aumento a distância? Porque os fótons X, eles vão agindo com as moléculas de oxigênio no ar, do ar.
Quanto maior a distância a ser atravessada pelos raios X, mais eles vão interagindo com as moléculas de oxigênio que estão no meio do caminho, tá? Então, eles perdem intensidade. Tudo bem com o fator equipamento? Miliamperagem e tempo de exposição, quilovoltagem e distância. Agora vamos falar sobre o fator objeto, sobre a região que a gente vai radiografar. Então, prestem atenção nessa frase que eu vou falar agora. A constituição do objeto influencia diretamente a absorção dos raios X. O que isso quer dizer? Que a constituição do objeto, ou seja, quanto maior o número atômico dos elementos químicos que compõem aquela região, quanto maior a densidade física daquele objeto, quanto maior a espessura daquele objeto, maior vai ser a absorção dos raios X. E se o objeto absorver raios X, os raios X não vão chegar no filme, não vão sensibilizar os grânulos de prata, e nós vamos ter como resultado uma área branca, radiopaca, tá? Então, a constituição do objeto, ou seja, o seu número atômico, a sua densidade física, a sua espessura, vai influenciar diretamente na absorção dos raios X. Quanto maior o número atômico de uma determinada estrutura, mais radiação ela absorve e menos radiação vai atingir a película ou o filme radiográfico, tá? Vamos dar exemplos. Objetos ou corpos que apresentam resistência aos raios X, ou seja, que absorvem raios X, vão fornecer uma imagem radiográfica radiopaca. Exemplos dessas estruturas, desses corpos, desses objetos. O implante metálico, o implante é composto geralmente de titânio. Titânio é um elemento químico de alto peso molecular, vai absorver raios X, pouca radiação vai chegar no filme radiográfico, o resultado vai ser uma imagem branca, chamada, a partir de agora, de imagem radiopaca, tá? Outro exemplo de estrutura ou de objeto que vai absorver raios X. O cone de gutta-percha, utilizado para o tratamento de canal ou para o tratamento endodôntico, ele vai gerar uma imagem radiopaca. Pinos metálicos intracanais, próteses de cerâmica, restaurações de resina, restaurações de amálgama. Amálgama é uma liga metálica que contém prata. Vai absorver raios X, tá? Estruturas anatômicas que têm grande quantidade de cálcio ou de elementos químicos calcificados. Por exemplo, hidroxiapatita, tá? Tem alto peso molecular. Hidroxiapatita compõe o esmalte dental. Logo, o esmalte vai gerar uma imagem radiopaca. Septo nasal. Septo nasal é bastante denso, é uma cortical, é um osso mais condensado. Vai gerar uma imagem radiopaca, tá? As corticais ósseas, todas as corticais ósseas, elas são bastante compactas. As corticais ósseas vão absorver raios X e gerar imagens radiopacas. O contrário vai acontecer com aquelas estruturas que não apresentam resistência aos raios X. Logo, elas vão fornecer uma imagem radiográfica radiolúcida, escura, tá?
Exemplos de objetos ou de estruturas que não apresentam resistência aos raios-x. O ligamento periodontal, né? A polpa, tecido pulpar, o tecido gengival, o interior dos seios maxilares, que é composto por ar, né? O ar não oferece resistência aos raios-x. Então, todas essas áreas são áreas que, na minha radiografia, vão gerar imagens radiolúcidas. Professora, a polpa, o tecido pulpar, ele não oferece resistência aos raios-x. Vai gerar uma imagem radiográfica? Na verdade, a gente não enxerga o tecido pulpar. O que a gente enxerga é a câmara pulpar e o canal radicular. Ou seja, nós visualizamos o espaço que aloja a polpa, tá? A gente enxerga o ligamento periodontal, que é composto por fibras? Não, o ligamento eu não enxergo, mas eu enxergo o espaço do ligamento periodontal, tá? Então, de uma maneira geral, eu afirmo para vocês que os tecidos moles, tá? Que são estruturas de baixo peso, compostas por moléculas de baixo peso molecular, não geram imagens radiopacas, geram imagens radiolúcidas, tá? Um exemplo aí na tela para vocês é uma lesão intraóssea que destruiu o tecido ósseo, que é calcificado, né? E provavelmente substituiu essa área de tecido ósseo destruído por tecido granulomatoso, tecido tumoral, ou líquido citrino, se for um cisto, ou sangue, pode ter sangue aí na região, se for um cisto ósseo traumático, né? Enfim, nós temos aí uma área radiolúcida, uma área que não ofereceu resistência aos raios-x. E aí a imagem radiográfica é uma imagem radiográfica escura. Tudo bem, pessoal, com relação ao objeto? Prof, Pois não. perguntinha. Então, você não consegue ver o processo de inflamação, porque vai ser Radiolúcido, exato. radiolúcida. Aham. Mas daí você consegue ver, por exemplo, a retração do tecido? Não, do tecido eu não consigo ver na radiografia. Eu só consigo ver na radiografia estruturas calcificadas, ósseas, né, ósseas ou dentárias, tá? Com relação a processos inflamatórios, lesões radiolúcidas como essa que está projetada aí, pelas características do tecido ósseo, pelas características do posicionamento dos dentes, pelas características do local em si, eu posso inferir ou deduzir ou sugerir que eu esteja diante de um processo inflamatório. Mas o processo em si eu não visualizo. Isso é uma característica biológica, né? Eu não consigo ver isso na radiografia. Beleza, obrigado, prof. Imagina. Assim como, por exemplo, lesão periapical. Ah, é um cisto, é um granuloma ou é um abscesso agudo? Que tipo de lesão periapical eu estou vendo na radiografia? Com base nas características radiográficas, eu posso levantar uma hipótese, tá? Pelas características radiográficas, isso é um cisto. Pelas características radiográficas, isso é um abscesso agudo ou um abscesso crônico, tá? Mas o abscesso em si eu não visualizo, isso é mais relacionado também a características clínicas, tá? Aí, no- A gente nunca deve se esquecer que o exame radiográfico, ele é só um exame complementar. É um exame super importante que traz muitas informações, mas ele por si só
não nos dá um diagnóstico em algumas situações. Eu preciso complementar com outros dados, com outras informações, tá? Aí, por exemplo, seria interessante, então, uma tomografia. Depende do caso. Se for só um abscesso, um granuloma, isso já assim já é clássico, a gente já consegue fazer sugestões importantes. No caso de diagnóstico de lesões intraósseas, o fundamental é biópsia. A tomografia vai mostrar mais detalhes da imagem radiográfica, que a tomografia também é uma radiografia, né? Vai me dar diferentes cortes em diferentes planos para eu avaliar a área. Mas o diagnóstico final das lesões é dado pela biópsia, pelo exame histopatológico. Obrigado por compartilhar aí a experiência, prof. Imagina, imagina, a gente está aqui para isso, né? E para tornar a radiografia interessante, né? A radiografia, embora seja um exame complementar, volto a dizer, é um exame mais utilizado na nossa área, é um exame que requer, que nos traz muitas informações, né? Para diagnóstico, para planejamento, para acompanhamento. Então, a gente tem que dominar muito essa técnica, porque somos nós que vamos fazer e somos nós que vamos interpretar, tá? Então, a gente tem que começar conhecendo profundamente os fatores que influenciam na formação desse exame, na formação dessa imagem, tá? Então, ok, agora vamos falar do fator geométrico. O fator geométrico é a relação que existe entre a fonte de raios-x, a região que a gente está radiografando e o filme, tá? Ou o sensor ou a placa. Então, são princípios que vão influenciar, princípios geométricos que vão influenciar na formação das imagens, tá? Vai depender dessa relação entre a posição da fonte de raios-x com o objeto e com os filmes. Então, dentro desses princípios, existem alguns padrões já pré-estabelecidos, né? Princípios físicos pré-estabelecidos que foram trazidos aí dentro da formação da imagem. Quanto menor o tamanho da área focal, menor vai ser a penumbra da minha imagem radiográfica. Nós vimos lá na aula de produção dos raios-x que existe o cátodo e existe o ânodo. No ânodo, nós temos o alvo ou a área focal, que é como se fosse uma placa de tungstênio que é incrustada naquela haste de cobre. Estão lembrados? Quanto menor o tamanho daquela área focal, que é aquela região onde os elétrons livres vão se chocar para para a produção dos raios-x, melhor vai ser a nitidez da imagem, tá? Então, ó, uma pequena área focal, quando os raios-x são produzidos aqui, ele vai atravessar o objeto de maneira a reduzir a penumbra. Vai nos dar como resultado uma imagem mais nítida. Quanto maior a área focal, maior a penumbra ou o borramento da imagem, tá? Comentei com vocês também, lá na nossa aula de produção dos raios-x, que essa penumbra, ela é mais laboratorial do que observada a olho nu. Nos dias de hoje, a grande maioria dos aparelhos radiológicos já são produzidos com a menor área focal que é possível, né? Com a menor área focal possível. E aí a gente tem tido, né? Radiografias com excelente qualidade, com excelente nitidez. Mas é importante a gente conhecer isso. Quando eu for comprar o meu aparelho de raio-x, eu devo escolher aquele aparelho que tem a menor área focal, tá? Segundo, quanto maior for a distância
entre a fonte de raios-x e o objeto radiografado, também menor vai ser a penumbra, menor vai ser o borramento da imagem. Aí vocês vão se lembrar da técnica do paralelismo, onde eu tenho uma grande distância entre a fonte de raios-x e o filme, consequentemente, eu tenho uma distância maior entre a fonte de raios-x e o objeto, tá? E aí eu tenho uma radiografia muito bonita, muito perfeita, não só em tamanho e forma, mas também em nitidez, tá? Quanto maior a distância, menor a penumbra. Mas daí você perde a energia, né? Exatamente, aí você tem a desvantagem. Nós estamos falando agora aqui só do fator relação entre a distância da fonte, o objeto. Vocês vejam, didaticamente eu separei esses fatores, mas vocês começam a observar que não tem como separar, uma coisa influencia a outra, né? Aí eu tenho que aumentar o tempo de exposição e biologicamente isso não é interessante, né? Não devo aumentar, mas que eu iria obter uma imagem bem mais bonita do que a que eu obtenho com a técnica da bissetriz, e isso seria esperado, ok? Obrigado, prof. Imagina. Olha só, nos aparelhos radiográficos extrabucais, existem distâncias pré-determinadas para a obtenção da radiografia panorâmica e para as telerradiografias. A distância determinada entre a fonte de raios-x e o objeto para uma teleradiografia é de 1,52 metros de distância, tá? Exatamente essa é a distância padrão, né? Para a gente obter telerradiografias cuja imagem vai nos dar uma relação de forma e tamanho da cabeça do paciente que foi radiografada, né? Igual ao real, igual ao paciente, tá? Então, quanto maior a distância, menor a penumbra, melhor a nitidez da imagem. As telerradiografias são bastante utilizadas como planejamento cirúrgico, principalmente cirurgias ortognáticas, né? E para tratamentos ortodônticos. Tenho certeza que muitos de vocês aí na sala hoje já fizeram uso de aparelho ortodôntico e, consequentemente, para a colocação do aparelho ortodôntico, vocês devem ter realizado uma teleradiografia, que é a nossa radiografia padrão para planejamento ortopédico, ortodôntico e cirúrgico, tá? Porque a nitidez da imagem, o tamanho da imagem e a forma da imagem é exatamente igual ao real, tá? Então, aqui alguns exemplos também falando da magnificação da imagem, ou do tamanho e formato da imagem. Ó, quanto maior a distância entre a fonte de raios-x e o objeto ou filme, melhor vai ser a proporção de tamanho da imagem. Menor é a magnificação da imagem. Magnificação significa ampliação, aumento da imagem, tá? Vamos olhar esse exemplo aqui embaixo, tá? Nós temos a fonte de raios-x, o objeto e o filme relativamente próximos entre si. O resultado é uma imagem radiográfica magnificada, uma imagem radiográfica maior que o real. Enquanto que, ao aumentar a distância dessa fonte de raios-x em relação ao objeto e ao filme, o resultado vai ser uma imagem radiográfica de tamanho e forma próximos do real, tá?
Então, vejam que essa distância, ela influencia várias coisas, não só a nitidez, mas também a magnificação, o aumento da imagem, tá? Porém, quanto maior for a proximidade entre o objeto e o filme, eu consigo reduzir essa penumbra, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu mantiver a fonte de raios-x distante do objeto e o objeto longe do filme, além da magnificação da imagem, eu vou ter uma penumbra, tá? Um borramento da imagem. Agora, se eu mantenho essa distância, a distância é a mesma, mas eu encosto o filme no objeto, eu diminuo essa penumbra, tá? O ideal, então, é manter uma determinada distância. Essa distância vai ser limitada para cada técnica, tá? Eu não posso também colocar o aparelho, a fonte de raio-x, numa distância infinita, né? Essa distância é uma distância calculada. Se eu mantenho essa distância e eu aproximo o objeto do filme, ou da placa ou do sensor, eu vou ter uma nitidez excelente, uma nitidez ótima. Eu vou diminuir o borramento da imagem, tá? Então, por isso que eu devo encostar o cilindro na pele do paciente, porque daí eu já estou determinando aquela distância inerente e necessária para aquela técnica intrabucal. E eu devo também fazer com que o filme fique encostado na região que eu estou radiografando. Se eu vou fazer radiografia periapical, eu procuro encostar o filme no periápice e não só na coroa, tá? Dos dentes. Se eu vou fazer uma radiografia interproximal, eu procuro fazer com que o dente fique encostado nas coroas. Se eu vou fazer uma radiografia oclusal, eu procuro aproximar ao máximo o filme dos tecidos ósseos da região que eu vou radiografar. Então, além de encostar o cilindro na pele do paciente, encostar também o filme na região que vai ser radiografada. Vejam que esses princípios nos dão dicas valiosas, né, para nós obtermos radiografias com ótima qualidade, tá? Falando um pouquinho da técnica intrabucal da bissetriz. Então, ó, o ideal para nós obtermos uma imagem radiográfica com o mesmo tamanho e forma que o objeto radiografado ou que o real, o ideal seria que o objeto estivesse encostado na superfície de registro, ou seja, que o dente estivesse encostado no filme o máximo possível sem distorções, tá? Além disso, o ideal seria nós mantermos o filme paralelo ao longo eixo do dente. Só que para eu manter o filme paralelo ao longo eixo do dente, sem distorção, sem dobrar, eu teria que deixar o filme um pouco longe do dente. Concordam comigo? Vamos ver o exemplo anterior, ó. Para eu encostar o filme paralelo ao longo eixo do dente, vai haver distorção, porque tem a curvatura do palato, tem o soalho da cavidade bucal, né? Existem estruturas anatômicas aqui que não permitem que o filme fique retinho ou bem acomodado na boca do paciente, né? Então, para eu manter o filme paralelo ao dente, eu teria que mantê-lo um pouquinho distante do dente que eu estou radiografando. E nós vimos pelo princípios de formação da imagem que se eu mantiver o filme longe do dente, eu tenho que dar uma distância muito grande da fonte de raios-x, o que não é interessante, tá? Seria o ideal, mas não é o interessante.
E o feixe de raios-x, ele deveria incidir perpendicularmente tanto ao longo eixo do filme quanto ao longo eixo do dente, tá? Seria o ideal, né? Nós teríamos condição ideal na boca para fazer uma radiografia se o filme ficasse paralelo ao longo eixo do dente, sem nenhuma dobra, né? E houvesse aí a incidência do feixe de raios-x de maneira perpendicular a esses dois dispositivos ou a esses dois itens, mas isso não acontece. Então, nós utilizamos a técnica da bissetriz. Lembrando que o Siesinski é um dentista que trouxe para a odontologia os princípios da geometria, onde ele propõe que nós calculemos o longo eixo do dente, o longo eixo do filme, a intersecção dessas duas linhas vão formar um ângulo, e aí eu devo imaginar a bissetriz. Bissetriz é uma linha imaginária que divide um ângulo em duas metades iguais. Então, o Siesinski propôs que nós imaginássemos essa medida, essa bissetriz, né? E o feixe de raios X incida perpendicularmente à bissetriz. Consequentemente, com esse fator geométrico ou com esses princípios da geometria trazidos aqui para a radiologia, a gente vai obter uma imagem radiográfica mais próximo do real possível, tá? Então, não se esqueçam isso. Siesinski propôs a bissetriz, por quê? Porque a gente não consegue manter um paralelismo perfeito, sem dobra, sem distorção, entre o filme e o dente, tá? Aí a gente usa a bissetriz. Joia, né, pessoal? Então, nós vimos fator energético, miliamperagem, tempo de exposição, quilovoltagem e distância. Vimos que a constituição do objeto, ela influencia diretamente a absorção dos raios-x. Se o objeto tiver alto peso molecular, for muito espesso ou tiver uma massa atômica alta, nós teremos uma imagem radiopaca, branca. Se o objeto for constituído por elementos químicos de baixo peso molecular, for um objeto mais fininho, for um objeto com pouca massa, nós teremos uma imagem radiolúcida, escura. Vimos no fator geométrico que a relação entre a fonte de raios-x, o objeto e o filme radiográfico podem influenciar na nitidez da imagem, no tamanho e na forma da imagem radiográfica, né? Quanto maior a distância, quanto maior a distância entre a fonte e o filme, eu tenho que quadruplicar o tempo de exposição. Quanto maior essa distância, eu tenho que aproximar o filme do objeto e manter o paralelismo, se possível. Quando não possível, utiliza a bissetriz, né? Então, essa relação geométrica entre a fonte, o objeto e o filme são fundamentais na formação da imagem radiográfica. Fator filme nós já vimos, fator processamento nós já vimos. Vamos falar um pouquinho de velamento, embora a gente já tenha falado na aula de erros, tá? Então, para aumentar a nitidez de uma imagem radiográfica, eu tenho que usar um equipamento com a menor área focal possível, tenho que aplicar uma distância adequada entre a fonte e o filme, e tenho que manter proximidade entre o objeto e o filme. Tudo bem? Então vejam que são princípios que, se nós lembrarmos na hora de fazermos as nossas radiografias, nós vamos obter radiografias cada vez melhores, com qualidade cada vez melhor. O que é qualidade da imagem?
É aquela imagem radiográfica que apresenta uma ótima nitidez, uma densidade média e um contraste médio. Nitidez são os contornos do objeto que eu radiografei. Eles têm que estar nítidos. Densidade é o grau de escurecimento de uma imagem radiográfica. Contraste são as cores de uma imagem radiográfica: preto, branco e tons de cinza, tá? Então, quando eu olho uma radiografia periapical de pré-molares inferiores, como essa que está projetada aqui na tela para vocês, eu tenho que poder visualizar que tem cárie no primeiro pré-molar, está até faltando um pedaço, né, desse dente. Eu tenho que visualizar o canal radicular, perceber que o canal radicular se bifurca a partir do terço médio dessa raiz. Eu tenho que conseguir verificar que tem uma rarefação óssea aqui na região apical desse primeiro pré-molar, né? E eu tenho que conseguir planejar um tratamento adequado, não só para esse dente, mas também para o segundo pré. Tem uma lesão sugestiva de cárie aqui na mesial do segundo pré. Tem uma área radiolúcida que rompe o casquete de esmalte e já invade a dentina. Não é o objetivo da minha radiografia, mas eu consigo visualizar que tem uma cárie na superfície oclusal desse molar, uma imagem sugestiva de cárie, né? Eu vou olhar clinicamente se isso é real. Eu consigo ver as cristas ósseas alveolares desta região que foi radiografada. Eu vejo integridade no tecido ósseo, né? Então, apesar de ser uma única radiografia periapical, de uma única região, ela traz muita informação. Então, na odontologia, nós precisamos de radiografias muito nítidas, porque nós conseguimos, com essa nitidez, obter uma série de informações daquela região que a gente radiografou, tá? Na radiografia panorâmica, eu tenho uma visão geral do meu paciente. Porém, o que que acontece? Eu acabo não tendo tanta nitidez, tanto detalhe quanto eu gostaria. Porque na radiografia panorâmica, o filme vai fora da boca do paciente. O filme radiográfico fica longe da face do paciente. E daí eu não tenho tanta nitidez. Mas eu tenho uma visão geral da condição bucal do paciente, tá? De todo o complexo dento bucomaxilofacial do meu paciente. Então, a panorâmica me dá informações valiosas também, porém sem muito detalhe ou definição, tá? Então, com relação ao filme, só salientar alguns pontos importantes. Ficar atentos aos tamanhos e à forma dos grânulos de prata. Isso é algo que é segredo de fabricante, né? Mas nós sabemos que o filme é composto por uma base de poliéster, 2 camadas de emulsão, e nessas camadas de emulsão nós temos ali imersos os grânulos de prata, brometos ou iodetos de prata. O tamanho e a forma desses grânulos vão determinar a sensibilidade do filme, e quanto menor o grânulo de prata, menos sensível ele vai ser aos raios X, porém, maior nitidez da imagem nós teremos. Então, tamanho e forma de grânulos de prata vão influenciar também na formação da imagem radiográfica. Com relação ao fator processamento, né, lembrar que lanterna de segurança e câmara escura portátil com boa qualidade são fundamentais para não entrar luz dentro da câmara escura, manter as soluções processadoras sempre dentro do prazo de validade, né? Evitar o uso de soluções processadoras vencidas, exauridas ou oxidadas, né? Os filmes também devem ser filmes, saber conhecer a sensibilidade dos filmes e evitar manuseio excessivo dos mesmos
e armazenamento correto deles, porque senão nós acabaremos tendo radiografias com erros e, consequentemente, com qualidade ruim, né? Saber que no processamento automático nós temos algumas vantagens, que é poder fazer um processamento com tempo mais curto, radiografias padronizadas, né, com relação ao processamento, e essa rapidez com que a gente consegue um processamento numa processadora automática se dá pelo uso de soluções em alta temperatura, são soluções químicas específicas, e tem também uma secadora, né? Na saída da processadora existe uma secadora que permite que a gente possa manusear essas radiografias e interpretá-las imediatamente após a sua saída da câmara escura, da processadora. Lembrar, né, de todos os itens que tem que ter uma câmara escura do tipo quarto, as características de uma câmara escura portátil, tudo isso influencia na formação da imagem final. Processamento, se for manual, se for dentro da câmara escura portátil, tem que ter um termômetro para medir a temperatura do revelador, tem que ter um cronômetro para a gente controlar o tempo em que nós manteremos o filme imerso dentro de cada potinho, tá? E uma tabela de revelação para garantir o processamento dentro de condições específicas, né? Termômetro sempre no revelador, cronômetro de acordo com a tabela. Então, quais são os 3 itens importantíssimos que não podem faltar quando eu vou trabalhar com processamento manual? O termômetro para o revelador, o cronômetro para medir o tempo e uma tabela que determina quanto tempo eu vou deixar o filme imerso dentro do revelador, tá? No processamento manual, eu tenho que ter pelo menos 3 cubas dentro da minha câmara escura portátil e tenho que ter uma cuba com água corrente ou com água parada para o banho final, tá? Tudo isso tudo isso, gente, essa questão do tempo, temperatura para processamento manual é uma lei, tá? No Brasil, esse processamento é determinado pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Nós temos que seguir essa portaria ao pé da letra, quando a gente vai trabalhar com raios-x, tá? Conseguir as recomendações, ter tabela de tempo, temperatura e termômetro, sempre medir a temperatura do revelador, não realizar qualquer inspeção visual do filme durante o processamento. Por isso que eu comentei com vocês que aquelas câmeras escuras portáteis branco-leitosas não devem ter aquele acrílico vermelho por cima, porque a gente não deve realizar inspeção visual no processamento. Tudo isso vocês já sabem. Eu só estou passando esses slides aqui para reforçar esse conhecimento, né? Porque, gente, se entrar luz na câmara escura, vai haver velamento da imagem radiográfica. Eu tenho que cuidar muito com as soluções processadoras e não utilizar filmes que já estejam vencidos quando o objetivo da minha radiografia é diagnóstico, tá? Então, o que é velamento? Mais uma vez, eu já mostrei isso na aula passada, mas para reforçar a informação para vocês. Velamento é quando eu tenho o acinzentamento generalizado da imagem radiográfica. O que era para ser preto, tá branco, tá cinza. O que era para ser branco, tá cinza. O que era para ter um tom de cinza mais claro, tá com um cinza médio. A dentina tá com cinza médio. O osso tá com cinza médio. Tudo tá acinzentado.
A radiografia, ela está com um aspecto velado, ela está desbotada, ela está sem vida, ela está sem contraste, né? Então, o velamento é o acinzentamento da imagem e o velamento nos leva a erros de interpretação. A gente não consegue visualizar onde começa uma restauração, onde termina o bordo de uma restauração e onde começa a dentina saudável. A gente não consegue ver se existe imagens radiolúcidas embaixo das próteses, embaixo das restaurações. Não consigo visualizar tártaro. Não consigo visualizar com nitidez os limites das cristas ósseas alveolares para eu poder verificar o diagnóstico das periodontites, tá? Então, radiografia com velamento, ela não serve para diagnóstico, tá? Vejam que a radiografia que está projetada aí para vocês, tecnicamente, ela é uma radiografia muito boa. É uma radiografia interproximal da região de molares, tá? Mas ela está toda cinza, não serve para diagnóstico. Então, nós devemos conhecer cada etapa de execução de uma radiografia, desde a produção dos raios-x até o processamento da imagem. Tudo isso é fundamental para nós obtermos radiografia com qualidade, tá? Tudo que eu trouxe aqui para vocês são informações que estão no livro Freitas Rosa e Souza, lógico, com mais detalhes. Procurem sempre estudar pelo livro, né? Que vai facilitar o entendimento de vocês em relação a essa informação, tá? Alguma dúvida? Perguntas? Curiosidades? Posso encerrar a gravação, pessoal? Acho que sim, prof. Ok.